Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Muito estimulante essa semana aí, porque teve dois acontecimentos, talvez, que movimentaram as perguntas para toda a nossa equipe. Uma delas é que a gente foi no Congresso de Oncologia em São Paulo, acho que é o maior congresso brasileiro de oncologia gastrointestinal. Aconteceu agora em São Paulo, foi 3 dias de congresso intensivo, foi muito legal, foram quase 11 palestrantes internacionais e mais de 600 pessoas que trabalham diretamente nesse assunto. Então, meu nome é Luiz Alberto Schlitter, eu sou oncologista há mais de 20 anos, mas há 10 anos trabalho na área de tumores gastrointestinais. Basicamente, tumores de esôfago, pâncreas, fígado, intestino. Então, toda terça-feira, às 19 horas, até às 19h30, 30 minutos, a gente utiliza para responder os questionamentos de vocês, tanto da live como as perguntas que são encaminhadas de pacientes e também de familiares que têm dúvidas do assunto. Essa live também vai ser gravada, sempre vai estar no YouTube e no Instagram. Se vocês quiserem olhar mais tarde ou encaminhar para alguém, vai estar lá gravada, tá? Então, os dois assuntos eu vou comentar, tanto, eu acho que o assunto mais comentado foi da Preta Gil, né, que manifestou que o tumor dela voltou de intestino. Depois a gente fala um pouquinho do congresso. Então, eu não sei detalhes do tratamento dela, tá? Talvez só um contexto que eu vou contar para vocês. O câncer de intestino é um câncer bastante comum, acho que vocês sabem disso, é o terceiro câncer mais comum no mundo. É facilmente diagnosticado ou prevenível pela colonoscopia. Infelizmente, aí mais de 60% das pessoas ainda não fizeram colonoscopia aos 45 anos, que é a idade recomendada. Então, a Preta Gil teve um câncer de intestino, tratou ele há alguns anos atrás e agora teve uma recaída, uma recidiva no peritônio. Então, o câncer de intestino ele vai geralmente se espalhar, se não tratado de uma forma inicial, principalmente para o fígado, quase metade, 50% da doença ela causa metástase hepática. Depois disso, pulmão e peritônio. O que é o peritônio, né? Que ela fala que ela estava com câncer no peritônio. Na verdade, é o câncer de intestino que se espalhou para o peritônio. Peritônio é aquela capa de gordura que a gente tem abaixo da barriga. Então, se a gente cortar a pele, logo abaixo a gente vai notar que tem uma capa de gordura e abaixo disso geralmente tem o intestino, o estômago. Então aquela capa de gordura é chamada de peritônio. Não é incomum a doença do câncer de intestino se espalhar para essa região. Antigamente era considerado talvez um local muito delicado que causava muito prejuízo para o paciente. Além disso, um risco de ele morrer muito mais rápido. Quer dizer, uma doença que se espalha para o peritônio tem um risco de causar problemas e causar uma chance de cura muito menor. Até que talvez há uns 10 ou 15 anos atrás, o grupo europeu, liderado pelo Sugar Baker, que é um colega cirurgião, decidiu fazer cirurgia nessa região. Então, hoje a gente sabe que o câncer de intestino pode ser curável se a gente tiver doença no fígado, no pulmão, nos ovários e também no peritônio, que era um bloqueio, talvez algo que a gente não considerava ser verdade. É possível, então, em situações específicas, eu não sei se é o caso dela, mas ela comentou algo, fazer cirurgia no peritônio. Então a gente abre a barriga, corta, faz uma laparotomia e o médico especializado nisso, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns colegas que fazem esse tipo de cirurgia. Lá em Porto Alegre nós temos um contato, temos encaminhado nossos pacientes todos para lá, porque precisa realmente ser um centro de experiência, já comento por quê. Então esse médico abre a barriga, chega na região do peritônio e de forma delicada, cautelosa e com muita paciência, ele acaba retirando todos os nódulos do peritônio. Para vocês terem ideia, geralmente são cirurgias aí que demoram 8, 10 horas. O paciente começa de manhã, o médico vai até de tarde, tardezinha nessa cirurgia. Então, é uma cirurgia extensa, complexa, precisa de uma equipe bem treinada. O pós-operatório geralmente é na UTI, precisa possivelmente aí mais de 6, 7 equipes envolvidas ou que tratam isso. Então, é uma cirurgia difícil, tecnicamente trabalhosa, precisa um centro de referência, mas pode causar cura nos pacientes ou o paciente estar vivo em 5 anos na ordem de 50%. Quase metade deles têm
eu sei que é um número que talvez assuste alguns, mas isso é um número bastante razoável para um câncer que se espalhou no peritônio. Então, talvez o recado é, se você tem alguém que tem esse tipo de doença, vá num centro de referência, consulte com uma equipe especializada, que existem hoje terapias, tratamentos que podem ser feitos dentro da cavidade peritoneal com chance de controle da doença e até mesmo cura, né? Até pouco tempo atrás nós fazíamos, além da cirurgia do peritônio, nós fazíamos quimioterapia dentro da barriga, algo meio estranho, né? Então nós chamamos de quimioterapia hipertérmica. Então depois de mexido naquela região abdominal, a gente retira toda a doença, como eu estava falando, de forma bem pacienciosa, com calma. Depois disso é colocado quimioterapia dentro do abdômen, esquenta aquela quimioterapia para que ela penetre na região e consiga fazer um efeito maior. Mas há 2 anos atrás foi feito um estudo que viu que talvez o principal efeito não é da quimio, mas sim da cirurgia. Então, o principal é operar de forma tecnicamente correta, com uma equipe especializada, e talvez a quimioterapia hipertérmica, ou a quimioterapia feita dentro do abdômen, não causou o resultado que a gente gostaria. Hoje a gente acaba fazendo isso com menos frequência. Mas é curável, tomara que a Preta Gil tenha talvez um contexto de doença que isso possa ser feito, porque leva a um resultado realmente fantástico quando bem indicado. O pessoal me pergunta bastante aqui, já veio 2 perguntas sobre isso, em relação, eu falo bastante aqui, né, sobre a relação da equipe multidisciplinar. O que é isso, né? Antigamente, ou na verdade ainda existe, tá? Muitos locais, talvez não em centros de referência, que o médico toma a decisão dele e essa decisão ela é encaminhada para o paciente. Hoje, aqui em Passo Fundo, nós temos também em Porto Alegre, centros que fazem. Todos os casos clínicos nossos, ou todo paciente, então se você tem câncer e consulta, por exemplo, comigo ou com um colega que trata com a nossa equipe, todos os casos são discutidos em reunião multidisciplinar. Então, toda quinta-feira, pela manhã, das 7 às 8, até os pacientes, eu brinco, já sabem isso, o paciente faz o exame e a gente discute com uma equipe. Tem nessa equipe médico cirurgião, médico oncologista, radioterapeuta, patologista, o pessoal da intervenção. Então, quer dizer, todos os envolvidos no tratamento do paciente estão lá. O que muda isso, né? Mas é só uma reunião de médicos? Não. Geralmente um ou outro consegue achar algum detalhe, alguma coisa peculiar e a gente toma uma decisão muitas vezes diferente por estar reunido com esse grupo. Para vocês terem ideia desse número, se um caso clínico for discutido numa reunião multidisciplinar, a chance do paciente morrer futuramente diminui 30%. Quer dizer, eu não estou fazendo nenhum tratamento, não estou falando em químio, não estou falando em rádio, eu estou falando simplesmente que a gente pega uma tomografia, discute com o radiologista, discute com o cirurgião, todo mundo na mesma sala. Hoje é uma coisa relativamente fácil, através da internet, e isso muda a chance da pessoa estar viva em quase 30%. É um número assustador, quer dizer, fantástico. Então essas reuniões não são brincadeiras, trazem resultado efetivo para o paciente do ponto de vista de cura e melhor prognóstico. Mas claro, assim, fora isso, o paciente se sente muito acolhido, porque quando ele vai consultar com o cirurgião já sabe tudo, já sabe que tipo de química vai ser feito, já sabe se o radioterapeuta foi acionado, quer dizer, o paciente se sente acolhido porque sabe que todos da equipe realmente estão juntos ou conectados. Então, se o paciente interna, também todos são chamados. Isso é uma equipe multidisciplinar. Nós temos, inclusive, hoje reuniões, acho que vocês acompanham nos nossos stories, né? Então, segunda-feira tem reunião da nossa equipe junto com o pessoal do Mãe de Deus, de Porto Alegre. Na terça, nossa equipe com o grupo DASA, que é de São Paulo. Amanhã, na quarta-feira, com o grupo do Moinhos de Vento de Porto Alegre. Quinta, nós temos a nossa reunião com o grupo de Caxias. Quinta de noite, tem uma reunião do grupo do Pâncreas. Quer dizer, participar dessas reuniões, além de estimulante, ele faz diferença no resultado do paciente, diminui a mortalidade e o paciente se sente muito acolhido. Hoje é um caminho, a gente brinca sem volta. Quando um está viajando, a gente até fica meio ansioso, dizendo, participa de longe igual, porque a gente precisa da tua ajuda, precisamos falar sobre tal caso. Então, vou pegar outra pergunta aqui. Tenho câncer de cólon, ainda em andamento. Será que a radioquimio é mais provável? Bom, vamos lá.
O câncer de cólon, o câncer de intestino, que a gente comentou há pouco tempo, o tratamento básico, o principal dele é a cirurgia, seguido ou antes ou depois de quimioterapia. Mas quando nós talvez, se você está falando talvez num câncer de reto, que é a parte final do intestino, mais dentro da pelve, né? Aquela parte lá perto do ânus, daí é um pouquinho diferente realmente nessa situação, além da cirurgia, além da quimioterapia, que é bastante talvez utilizada, a radioterapia entra com bastante força. Então, no câncer de reto, a gente considera uma doença que precisa realmente o grupo multidisciplinar para tomar uma decisão. A gente acaba fazendo muitas vezes o tratamento com rádio, químio e eventualmente cirurgia. Isso é uma decisão de cada paciente, a ressonância, os exames vão confrontar, vão dizer a melhor tratamento. Isso não para o paciente no câncer de reto, além disso de ficar curado, por exemplo, mas ele ficar com menos sequelas. Porque o câncer de reto, por estar numa região muito delicada, acaba tendo talvez queixas ou reclamações como, vou ficar com a bolsinha, será que a colostomia vai ser definitiva ou não? Então isso é uma preocupação ou um medo muito grande do paciente. Hoje todo o nosso tratamento é focado em cura, ou melhorar realmente o resultado dele, e principalmente evitar que ele faça ou tenha que usar a colostomia. Então, inclusive, a Raquel perguntou isso, né? Tem um tumor de reto, tenho medo de ficar com colostomia para sempre. A colostomia, eu acho que é um tabu, a gente, claro, evita ela ao máximo, é difícil ficar com uma bolsinha ali que precisa ser limpa toda hora, mas a gente tem que entender que, eventualmente, um tratamento dessa região pode danificar a parte evacuatória e o paciente ter dificuldade ou, na verdade, precisar usar fralda, né? Então, eu digo, é melhor talvez a gente ter uma bolsinha que a gente tenha um controle disso. Existe até um sistema de lavagem hoje, que a gente coloca água e limpa isso todo dia, então a bolsa acaba não funcionando ou ficando sem sujeira dentro. Isso talvez é chato, realmente é complexo, complicado, mas é melhor muitas vezes que a gente precisar usar fralda, enfim, e não ter esse controle. Isso realmente eu falo por ter experiência de ter um familiar com isso em casa, realmente é bastante difícil, né? Como é que a gente vai viajar com uma bolsa de colostomia, como é que vai fazer exercício, entrar na piscina, mas existem hoje, inclusive a enfermagem tem uma especialidade chamada estomoterapeuta, que cuida dessas ostomias e a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. De novo, a gente tenta evitar isso, mas se a pessoa precisa colocar, ela pode ser eventualmente temporária, só por um tempo, e se ela for definitiva, a gente tem métodos hoje que trazem qualidade de vida realmente para o paciente, tá? Mas na maioria das vezes, quase 70% hoje, a gente consegue evitar a colostomia se o diagnóstico for precoce e a equipe multidisciplinar for acionada. Outra pergunta que está talvez fechada com o que a gente viu no congresso agora em São Paulo, na semana passada, é sobre a imunoterapia, né? Então, eu tenho câncer de cólon e por que eu estou fazendo químio e não imunoterapia? Bom, a quimioterapia, então, para o câncer de cólon é um tratamento bem efetivo. Para vocês terem ideia, como primeiro tratamento, se a pessoa nunca fez, a gente chama a pessoa virgem de tratamento, ela funciona em quase hoje 70%, 80% dos pacientes. São números bem animadores comparado com o que a gente tinha antigamente. Só que existe uma parte ou uma população do câncer de cólon que tem mutações ou tem alterações genéticas que é vista pela biópsia. Então, na biópsia do intestino, a gente retira ela, pede o patologista a informação. E existe 5 ou até um pouco mais, 10% dos pacientes que têm uma mutação chamada instabilidade em satélite. O que é isso? Então, eu consigo achar isso nesse paciente, e nesse paciente específico, a quimioterapia ela acaba funcionando menos, e usar remédios que estimulam o sistema imunológico para matar o câncer tem funcionado de forma fantástica. Então, eu consigo fazer o sistema imunológico da pessoa reconhecer o câncer, percorrer todo o corpo da pessoa, ir atrás do câncer e ele mesmo mata o tumor. Então a gente consegue, como eu brinco, doutrinar o sistema imunológico para ele reconhecer e matar esse câncer. Então esse é o tratamento mais promissor que a gente tem. Pena que só funciona em 5 a 10% dos pacientes. Mas para vocês terem ideia de quanto funciona hoje a combinação de imunoterapia, quer dizer, a paciente que
tem essa mutação e pode usar o tratamento, quase 80% dos pacientes estão vivos e tranquilos em 2 a 3 anos, quer dizer, isso é um número muito grande. Comparado com quimioterapia, a gente fala que o número gira em torno de 20%, quer dizer, muitos pacientes acabam, durante os primeiros 2 ou 3 anos, falecendo da doença, né? Tem uma melhora inicial, mas com o tempo a doença vai ficando resistente à quimioterapia, e já a imunoterapia não. A gente, com a combinação hoje, tem resultados de 70% a 80%, isso é fantástico. E de forma também interessante, essa imunoterapia, se o paciente consegue fazer, por essa questão da biópsia, ela pode ser feita por 2 anos e depois o paciente pode suspender o tratamento e o sistema imunológico consegue ficar ativado e o câncer controlado. Então é um tratamento que potencializa a chance do paciente ficar bem durante o tempo e eventualmente cura o paciente e pode eventualmente ser suspenso. Quer dizer, é um tratamento que eu acho que todos nós, todo oncologista tem prazer, eu acho que indicar para um paciente quando a gente acha essa população que é muito rara. A força da imunoterapia, o quanto ela funciona, eu acho que a gente comentou na primeira live, mas eu vou reforçar, ela é tão importante que hoje, no câncer de reto, no câncer do intestino, nessa parte final que a gente estava falando, que tem essa mutação da instabilidade metastática, a resposta gira em 100%. A gente faz tratamento por 6 meses, não inclui cirurgia, não inclui quimioterapia, não inclui radioterapia, quer dizer, a gente cortou os nossos pilares básicos de tratamento e hoje, só com imunoterapia, a gente tem 100% de resposta. Foi um estudo publicado pelo grupo do Memorial dos Estados Unidos. Eles já têm mais de 40 pacientes, 46 pacientes, todos tiveram o que nós chamamos de resposta completa, o desaparecimento da doença, com 6 meses de tratamento extremamente pouco tóxico. Então, existem situações específicas, é um tratamento inovador, poucos pacientes ainda conseguem utilizar, mas a taxa de controle, a taxa de funcionamento disso é fantástico. Merece todo paciente ser bem estudado para ver se ele não tem essa possibilidade de usar esse tipo de remédio. Outra pergunta que talvez tenha a ver com o mês, né, com Setembro Verde, se o paciente com câncer pode ser um doador de órgãos. Boa pergunta. A resposta é não, né? O que acontece não tem a ver isso talvez com a quimioterapia, né? Tem a ver com o medo de que a gente tenha alguma doença que ainda tenha células no corpo, no fígado, no pulmão, e quando a gente faz o transplante, a gente transplanta junto não só o órgão bom, mas com eventual transplante de uma célula ruim, né? Então, o paciente que teve câncer, a princípio, só se realmente selecionar depois de mais de 10 anos, mas em média eles não podem fazer doação de órgãos, com exceção da córnea, né? A córnea também é um transplante bastante comum atualmente, ela não tem circulação de sangue. A córnea não tem circulação e isso evita que tenha alguma célula de câncer ali. Então, todo paciente nosso que infelizmente morre da doença, a gente sugere realmente que ele seja um doador de córnea, mas o restante dos órgãos, infelizmente, ele não pode doar. O transplante é um tratamento também para quem tem câncer, né, receber um órgão de outra pessoa, câncer de fígado, câncer de intestino atualmente, ou tumor neuroendócrino. Eu acho que uma história muito comum é do Steve Jobs, né, do dono da Apple, então, que teve uma sobrevida, um tempo de vida muito longo, mais de 10 anos aí, por um câncer de pâncreas, que ele fez um transplante que era um tumor neuroendócrino. Então, existem situações que os pacientes nossos conseguem receber um órgão e ter uma qualidade, uma sobrevida ou eventualmente ficar curados. Mas, retornando, o paciente que teve câncer não pode doar órgão para outra pessoa, com exceção da córnea. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui da Ellen. Teste chamado Foundation One, o que é? Então, vamos lá. Todo o câncer ele tem mutações, ele tem alterações, ele só acontece porque o nosso material genético, a gente aprendeu lá na biologia, ele teve um erro. Esse erro pode acontecer pelo nascimento, ela nasce com esse problema, ou por fatores, o mais comum, fatores externos. Então, o paciente fuma, bebe, se alimenta mal, é obeso, ou fica velhinho, enfim, a gente tem esses erros. Então, todo tumor,
atualmente, se possível, ele deve ser analisado. Então, vamos dizer que eu tenho um câncer de intestino, um câncer de pâncreas ou um câncer de fígado, independente. Se a gente tiver como fazer o teste, que é um teste caro, custa mais ou menos R$ 10.000, o Foundation One, ou Next Generation, ou sequenciamento genético desse tumor, ele faz o seguinte, ele vê qual alteração específica o tumor dessa pessoa tem, então o meu tumor, o tumor de outra pessoa, eles são diferentes. É como se fosse, eu brinco, tentar achar uma chave para engatar um remédio. Então eu vejo quais alterações, quais as fechaduras ali que o tumor tem, e eu tento pegar um remédio, ver se ele encaixa e a gente consegue chavear esse tumor. Então o Foundation One é um teste caro, hoje custa mais ou menos R$ 10.000, é estimulado para ser feito em todos os pacientes nossos, se possível, porque ele nos dá, vamos dizer assim, recursos para saber o melhor tratamento desse paciente. Outra coisa interessante é que o Foundation, ele analisa as mutações que essa pessoa tem e ele sugere protocolos de pesquisa para esse paciente. Então, às vezes ele tem uma alteração específica e lá no final do teste, é um teste grosso, é quase que um livrinho que vocês recebem, ele diz, olha, remédio específico para essa situação sua, nós temos pesquisa no Canadá, temos pesquisa na Índia, quer dizer, ele faz um rastreamento no mundo todo e consegue te dar opções de tratamento para você eventualmente ser um candidato, né, à pesquisa. Claro que isso é uma coisa um pouco difícil, né, bonito, mas não é fácil eventualmente tu ser candidato a uma pesquisa que é fora do Brasil, né? O pessoal tem que viver fora para ser uma candidata da pesquisa. Mas eventualmente, se a gente tem algum estudo aqui no Brasil, é muito interessante eventualmente fazer um foundation, tentar localizar um local que a gente tenha pesquisa para aquela alteração específica da pessoa e a pessoa fazer um tratamento inovador ou se submeter a um tratamento inovador. Esse é o Foundation One, esse é o Next Generation, esse é sequenciamento genético que a gente faz e sugere nos nossos pacientes para tentar achar o melhor remédio para eles. Então, mais uma pergunta da plateia. Então, eu preciso mudar minha alimentação durante o tratamento de quimioterapia? Então, na verdade, não. Existe muito tabu em relação à alimentação durante o tratamento, tá? Um dos principais é que não pode mais comer glicose nem carne, então a glicose causa câncer e a carne vermelha causa câncer. Né? Vamos lá um pouquinho destrinchar isso. Na verdade, a glicose, todas as nossas células, ela tem uma avidez pela glicose, né? Células do cérebro, células do intestino, o tumor também, mas não comer mais glicose faz o tumor funcionar mais ou o tumor ficar resistente. Isso é uma mentira, não é verdade. Já se tentou fazer uma dieta sem glicose e não mudou nada a história natural do câncer. Outra coisa que eu brinco, então, se fosse isso, o paciente que tem diabetes, né, que tem glicose elevada no sangue, teria uma chance de morrer maior, né? Então, claro, a glicose não é saudável, a gente sabe que os carboidratos não são saudáveis, mas comer ele de forma lógica durante o tratamento não tem problema. Carne vermelha também, né? Então, teve um câncer de intestino, não posso mais comer carne vermelha. Não, acho que a questão é um pouco diferente. O Rio Grande do Sul, principalmente, tem uma cultura, ou está conectado à carne vermelha de forma muito frequente, né? Então, jogo de futebol, festa, tudo é regado a carne, né? E para vocês terem ideia, a sugestão da Organização Mundial de Saúde são 200 a 300 gramas de carne vermelha, né, por semana. Eu brinco que a gente faz o cálculo do churrasco e chega a fazer 400, 500 gramas por pessoa, né? Então, realmente, comer carne em excesso pode fazer mal, mas comer carne em forma de quantidade limitada ou eventualmente trocar dia de semana carne de peixe, carne branca, não há problema nenhum. Então, alimentação com glicose normal, carne vermelha também é uma quantidade só realmente mais leve do que a gente usa. Frutas e verduras à vontade, evitar os carboidratos. E dentro desse contexto alimentar, o principal é não aumentar de peso, né? As pessoas obesas, ou as pessoas que aumentam de peso durante o tratamento, acabam tendo um prognóstico pior. Então, a doença tem mais chance de voltar na pessoa que aumenta de peso. E às vezes a quimioterapia ela não aumenta o peso. O que acontece é que a proposta de quimioterapia faz com que
A pessoa às vezes não se exercita, ela come por ansiedade, os familiares dão bastante comida, né, achando que ela deve ficar mais forte, que está fazendo químio. Na verdade, isso tudo leva a um contexto que não é incomum. Por exemplo, uma mulher que faz tratamento para câncer de intestino, câncer de mama, ganhar 5 ou 10 quilos durante os 6 meses. Então, o que a gente deve ter é uma alimentação saudável, independente do alimento, e evitar que a gente tenha ganho de peso. Mas eu vi no hospital que a gente precisa fazer alimentos cozidos e fervidos. Não, a princípio, de forma geral, os pacientes oncológicos não precisam fazer o cozimento ou a fervura dos alimentos. A gente deve ter alimentos limpos, logicamente, né? Quando a gente vai comer uma maçã, comer algum alimento que precisa, a gente lava talvez com mais avidez, mas fazer os cozidos e fervidos não muda nada. Relembro que a gente tem muita bactéria na boca, no intestino, no estômago, então não vai ser um alimento eventualmente que vai mudar isso. Então, alimentação limpa, mas não necessariamente a gente precisa alimentos cozidos e fervidos. Sempre que possível, constar com o nutricionista, isso muda muito a história do paciente. O nutricionista consegue guiar esse equilíbrio do tipo de alimento e também evitar que a paciente ganhe peso. Além disso, existem medicações que melhoram a tolerância ao tratamento, melhoram a questão do risco de diarreia, de absorção de alimentos. Então, idealmente, todo paciente com câncer merece um cuidado na alimentação para que ele não aumente peso e, se possível, um contato com o nutricionista. E também para que ele ganhe massa muscular e consiga fazer as atividades normalmente. O que a gente evita, eu acho que muitas pessoas vão atrás disso, bastante comum no consultório, que elas vão atrás de, dentro desse contexto da alimentação, de chás, ervas, babosa, osso de tubarão, quer dizer, procuram alimentos ou questões milagrosas para resolver o tratamento. Geralmente isso não tem função nenhuma do ponto de vista de tratamento contra o câncer, tá? E eventualmente alguns desses chás, principalmente, né, o pessoal da hepatologia reforça isso muito, eles podem dar dano no fígado. Então, evitar essas receitas milagrosas ou mirabolantes que sempre que alguém tem câncer, o vizinho vai lá e oferece, né? Então, eu sempre brinco, diga que está tomando e não dê muita bola, comente com o seu médico qualquer remédio ou alimento diferente para ver se ele não tem alguma interação. Na maioria, na verdade, eles não ajudam e eventualmente podem causar algum problema de fígado. Certo, pessoal? Então, acho que a gente já está chegando aqui no final da live. Obrigado pelas perguntas do pessoal que me encaminhou elas. Eu tenho mais umas 3 ou 4 perguntas que eu vou deixar para outra live. E todas as terças-feiras, então, reforço o nosso convite para vocês às 19 horas até às 19h30, respondendo dúvidas normais ou complexas aí que vocês têm sobre câncer gastrointestinal. Obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima terça. Abração.